Sou fã desse cara. Oscar Niemeyer é responsável por famosas obras arquitetônicas tão belas quanto complexas, como o prédio do Supremo Tribunal Federal em Brasília, por exemplo. Pensando que esse prédio foi construído em 1958, todos os cálculos estruturais foram feitos sem o apoio das tecnologias atuais. Já imaginou o trabalho? Pois é, ainda bem que hoje em dia podemos contar com softwares que nos proporcionam mais praticidade e agilidade nesses cálculos. Os softwares são ferramentas muito presentes no meu dia a dia como engenheira, mas mesmo assim não dispenso o conhecimento teórico por nada. Por exemplo, ao trabalhar com as vigas de uma obra, eu posso usar o sistema de alerta de um software para detectar um eventual problema. Mas a partir do momento que esse alerta é emitido, sou eu quem devo indicar a solução para corrigir a irregularidade identificada nas vigas. As vigas são formadas por concreto e barras de aço, pois elas recebem o peso das lajes ou das alvenarias nas estruturas prediais. Para entender melhor, imagine uma viga que se apoia em dois pilares, um em cada extremidade. Agora vamos aplicar uma carga sobre essa viga até formar uma barriga. Quando isso acontece, dizemos que a viga sofreu uma deformação devido à flexão, e para evitar que isso se torne um problema, é fundamental conhecer os cálculos de armadura. Além desse problema, imagine que a altura e a largura de uma viga não sejam suficientes para suportar os esforços que atuarão sobre ela. Nesse caso, a solução imediata seria refazer os cálculos e aumentar as dimensões. Mas em algumas situações, isso não é possível por motivos arquitetônicos, por exemplo. Dessa forma, nos resta compensar a falta de área para concreto, aumentando a área de aço na região comprimida da viga, e assim teremos uma armadura dupla. Numa situação assim, o engenheiro estrutural responsável pela obra precisa conhecer os cálculos usados para determinar a quantidade de aço que será utilizado nas armaduras. Vamos ver como isso é feito na prática? Acompanhe esse vídeo bem bacana que eu separei para você. Edgar é um engenheiro civil experiente, sócio de uma indústria de pré-moldados no interior de São Paulo. Há anos no mercado, ele não tem dúvidas. A tecnologia da informação e o uso de softwares na construção civil mudou a forma e o tempo para projetar, calcular e executar uma obra. A gente trabalha basicamente com softwares para projetos, efetivamente, ou seja, para detalhamentos e desenhos, softwares de cálculo, que são softwares efetivamente para estabelecer dimensionamentos, seções de elementos estruturais. Eles facilitam muito no sentido da velocidade da obtenção dessas informações, como as várias interações entre os elementos estruturais e os seus esforços, de forma que isso nos traga maior precisão. E antes da gente ter cálculos através de software, os softwares para trabalhar, demandava grandes equipes e muito tempo. O coordenador Rogério trabalha com Edgar na empresa. Ele é responsável, entre outras funções, por desenhar projetos simples para a fábrica e realizar cálculos diversos. Ele nos conta como é prático usar os softwares para essas tarefas. Eu faço um modelo como se fosse a obra em 3 dimensões. Eu alimento o software com as seguintes informações. Quais são as cargas que a gente coloca, por exemplo, sobre as lajes, os esforços de vento, principalmente, os esforços que são provenientes da própria estrutura, que são chamados do peso próprio. Esse avanço, contudo, merece um pouco de atenção. Para Edgar, a eficiência proporcionada pelo uso de softwares deve sim ser celebrada, mas é preciso, antes de partir para o computador, conhecer a fundo os modelos matemáticos teóricos ou o profissional pode ser induzido a erros grosseiros. Software de cálculo acaba tendo uma conversa tão dinâmica com o calculista que se ele não tiver a visão clara do uso da ferramenta e do conhecimento técnico que ele tem que ter, ele acaba se encantando com isso e vira piloto de software, né? Onde ele lança informações, o software devolve para ele as informações que ele está buscando, mas ele não tem a capacidade de julgamento, acaba incorrendo tanto em erros de excesso ou falta, né, que vai impactar em patologias que podem trazer riscos graves
a utilização dessa estrutura como no tempo, né? Em alguns casos, as vigas com armaduras simples são suficientes. Isso significa que apenas as barras de aço inferiores tracionadas e a área de concreto comprimida são suficientes para absorver os esforços. Todo esse conhecimento teórico é fundamental no meu cotidiano. Diria até que são as vigas do meu trabalho como engenheira. Por isso, continue pesquisando e se aprofundando no tema. Bons estudos e até mais! Vamos conhecer o conceito de vigas. As vigas, então, é um elemento fundamental, ela está presente praticamente em todas as estruturas. A viga é um elemento linear cujo esforço preponderante é o esforço de flexão. Vamos ao quadro para recordar esse conceito muito importante na nossa disciplina. Então, as vigas, e esse conceito que eu trouxe aqui para você, ele é da norma, lá da NBR 6118, ok? As vigas, a gente pode defini-las como elementos lineares em que a flexão, os esforços de flexão, são preponderantes. E o que seria, professor, esse elemento linear? O que seriam esses elementos lineares? São os elementos cujo comprimento longitudinal, esse comprimento aqui longitudinal, supera em pelo menos 3 vezes a maior dimensão da seção transversal. Então aqui, nessa figura, nessa foto, a gente consegue ver, essas são as dimensões da minha seção transversal, concorda comigo? A base e a altura da viga. Então a gente vai chamar de elemento linear, e consequentemente de viga, aqueles elementos cujo esse comprimento longitudinal for superar em até 3 vezes a maior dimensão da seção. Aqui no caso dessa figura seria a altura da minha viga. Se esses elementos lineares tiverem a flexão como esforço preponderante, então, de fato, temos aí uma viga. E estamos falando de concreto armado, a gente sabe que o concreto armado é a junção de concreto e aço. Quais são as armaduras usualmente encontradas em vigas? Bom, aqui tem uma seção transversal típica, a gente consegue ver então algumas armaduras nessa seção. A gente tem a armadura longitudinal principal, que é aquela armadura que fica presente na área tracionada, na região tracionada da minha viga. A gente tem ainda, pode ter, a armadura de pele ou costela, que é aquela armadura distribuída nas faces laterais da minha viga, e esse tipo de armadura, ele é exigido para vigas com altura maior que 60 centímetros, e essa armadura serve justamente para evitar a fissuração nessa região lateral da minha viga. Além disso, eu ainda tenho a armadura longitudinal construtiva, que é essa armadura superior,
que a gente pode também chamar essa armadura de porta-estribo, que ela vai aí ajudar na amarração das minhas barras de aço, dos meus estribos. Em alguns casos, a gente pode ter a armadura longitudinal principal aqui nessa região comprimida, e aí eu vou chamar de armadura dupla. Quando eu tiver a armadura principal, tanto na região comprimida quanto na região tracionada, aí eu tenho um caso de viga com armadura dupla, ok? E aqui eu tenho, não é uma seção, aqui eu tenho uma vista da minha viga, um corte onde eu consigo ver as armaduras, e aqui eu consigo ver a armadura longitudinal principal e aqui em cima a armadura construtiva. Então, essa é a cara das minhas principais armaduras. E nós temos aí também o estribo, né? Ficou faltando comentar o estribo. O estribo são essas armaduras, quando a gente olha em seção, essas armaduras verticais. A gente não vai aprender a fazer o dimensionamento dos estribos nessa disciplina. Esse dimensionamento vai ser aprendido nas futuras disciplinas de concreto armado, ok? Estruturas de concreto armado 2, você vai aprender a dimensionar os estribos e eles servem para resistir aos esforços cortantes. Bom, aí a gente tem alguns detalhes que a norma traz para a gente em relação ao espaçamento horizontal e ao espaçamento vertical. Afinal de contas, a gente vai calcular a área de aço e a gente vai aplicar essa área de aço em diversas barras, de diversas bitolas, né? Diversos tamanhos de diâmetro de barra. Só que a gente não pode dispor essas barras de qualquer maneira. Você precisa garantir um espaçamento mínimo entre cada barra, tanto na horizontal quanto na vertical. E a norma especifica justamente esses espaçamentos mínimos. Vamos ao quadro para conhecer o que a norma diz em relação a isso. Bom, o espaçamento vertical e horizontal. O espaçamento mínimo na direção horizontal, ou seja, o espaçamento mínimo AH de uma barra em relação à outra horizontalmente, a norma especifica que ela deve ser, esse espaçamento deve ser superior a 20 milímetros ou 2 centímetros. Esse espaçamento também deve ser maior que o diâmetro da barra da sua armadura longitudinal, ou ainda 1,2 vezes a dimensão máxima característica do agregado graúdo, brita. Então você vai precisar saber aí mais ou menos a dimensão máxima desse agregado graúdo que você está utilizando no concreto. E por que isso, professor? Para garantir que toda a minha brita passe, né, pelos intervalos aí, pelos espaçamentos da minha viga no momento que a gente estiver concretando ela. A gente ainda tem o espaçamento mínimo na direção vertical, que seria aqui o espaçamento AV, que também deve ser superior a 2 centímetros, superior ao diâmetro da barra da armadura longitudinal e também tem que ser no mínimo 0,5 vezes a dimensão máxima característica do meu agregado graúdo. São especificações de norma. E a norma ela também fala em relação à taxa de armadura mínima. Ela exige que você tenha um mínimo de área de armadura, de modo a evitar rupturas frágeis, bruscas. Então, você sempre vai precisar verificar se a sua armadura calculada é superior à armadura mínima, justamente para evitar essas rupturas frágeis, bruscas, onde você não vai ter aí, a estrutura não vai avisar de nenhuma maneira, você não vai ter deformação suficiente da sua estrutura. Bem, como que a gente faz o dimensionamento a gente determina a armadura mínima? A gente sabe que a taxa de armadura mínima é igual à área de armadura mínima dividido pela área de concreto, logo, a minha armadura mínima vai ser a taxa de armadura mínima vezes a área de concreto. E a gente sabe que a área de concreto é base vezes altura, BW vezes H. Aí a norma dá uma tabela em função de cada classe de concreto, qual é a taxa de armadura mínima que eu preciso. Então, por exemplo, digamos que eu estou dimensionando uma peça de C30, concreto classe C30. Eu vou precisar, então, garantir, no mínimo, uma taxa de armadura de 0,15%, ok? Então, esse valor aqui é 0,15%. Substituo aqui, 0,15% multiplico pela área de concreto, eu consigo encontrar a minha armadura mínima. E ainda em relação à armadura de pele, ela existe para prevenir fissuração na região lateral. E ela é exigida para vigas com altura maior que 60 centímetros. A gente vai dispor essa armadura de pele aqui nas faces laterais da nossa viga.
ela deve ser no mínimo 0,10% da área de concreto da seção transversal em cada face lateral. E o espaçamento deve ser superior a 20 centímetros. Logo, para eu calcular a armadura de pele, eu vou multiplicar 0,10% vezes a área de concreto, que é justamente BW vezes H. Bem simples calcular a armadura mínima e a armadura de pele. É apenas multiplicar uma porcentagem pela área de concreto. Finalizamos aqui, então, nosso primeiro conceito. Vamos agora calcular todas essas armaduras, fazer essas especificações em detalhe. A gente vai calcular a armadura de pele, vai calcular a armadura mínima para uma viga em específico. Vamos conhecer a nossa situação problema? Eu reforço sempre que é muito importante que você realize exercícios, faça mesmo na mão ali, resolva exercício, faça todos os cálculos. Claro que você vai usar calculadora para isso, eu não estou pedindo para você elaborar cálculos à mão, mas assim, veja, escreva as equações, resolva os exercícios linha a linha, porque isso vai te ajudar muito a fixar o conteúdo da nossa disciplina. Bom, você tem essa viga, então, é uma viga de base BW 20 centímetros e altura 40 centímetros. Ela é uma viga feita com concreto da classe C25, ou seja, possui uma resistência característica FCK de 25 MPa. Ela possui como armadura longitudinal 3 barras de bitola 16 milímetros na primeira camada. Ela ainda tem estribos de 6,3 milímetros e de armadura construtiva ela tem 2 barras de bitola de 6,3 milímetros. Então eu vou começar aí a calcular a armadura de pele. No caso dessa viga, eu tenho uma viga de base 20 e altura 40. É necessário a armadura de pele para essa viga? Não, a gente já pode responder de cara que não, uma vez que a armadura de pele é exigida apenas para vigas com altura superior a 60. Então, nesse caso, a nossa altura é menor que 60 centímetros, a gente não vai precisar calcular a armadura de pele. Em relação à armadura mínima, a gente consegue, então, determinar a armadura mínima a partir da classe do concreto e da tabela que a NBR 6118 traz para a gente. Como que a gente faz esse cálculo? Eu sei que o meu concreto, ele é um concreto classe C25, então eu vou lá na tabela que a norma me dá, ela vai dar os valores da taxa mínima em porcentagem, da taxa mínima de armadura que eu preciso aplicar na minha viga. Então, eu venho aqui na coluna do concreto C25 e eu descubro que, para concretos C25, a minha viga precisa ter uma armadura mínima de 0,15%. Taxa de armadura mínima de 0,15%.
Feita essa primeira descoberta, vou guardar esse número e eu vou aplicar na equação de armadura mínima. Eu sei que a armadura mínima, a S mínimo, é igual à taxa de armadura mínima vezes a área de concreto. Eu descobri a partir daquela tabela que a minha taxa de armadura mínima é 0,15%. Vou multiplicar pela área de concreto. Qual que é a área de concreto da minha viga? É base vezes altura, BW vezes H. No caso, 20 vezes 40. Então, eu faço essa multiplicação simples, 0,15% vezes 20 vezes 40, eu chego a uma armadura mínima de 1,20 centímetros quadrados. Não se esqueça que essa taxa de armadura mínima ela está em porcentagem. Então, você vai precisar dividir por 100 para multiplicar pela área de concreto. Não se esqueça disso. Não é simplesmente multiplicar 0,15 vezes 20 vezes 40. Lembre que esse valor aqui está em porcentagem, ok? Isso é importante, porque senão você vai chegar a um valor equivocado de armadura mínima. Vamos ver a armadura principal. Quanto de área a gente tem na nossa armadura principal? A gente tem 3 barras de 16 milímetros de bitola. Então, calculando aqui a área dessas barras, eu sei que a área... a gente tem uma barra de seção circular, né? Então a área de cada barra vai ser πd quadrado dividido por 4, d é o diâmetro. Como o diâmetro é 1,6 milímetros, eu substituo aqui por centímetros. Então calculo π vezes 1,6 centímetros ao quadrado dividido por 4 vezes 3, que é o número de barras que eu tenho. Eu chego que a minha armadura principal é de 6,03 centímetros. Esse valor aqui é maior que a minha armadura mínima? É, né? Então, a minha viga está ok. A minha viga ela vai apresentar uma área de aço de armadura longitudinal superior à área, a minha armadura, a área de armadura mínima exigida. Então, ok, fiz essa verificação, tudo ok com a minha viga até aqui. Agora, a gente tem que calcular os espaçamentos, que também é muito importante para saber se a gente está detalhando bem a viga. Bom, como eu calculo o espaçamento horizontal? Tem uma equação para isso. Estou calculando aí o espaço entre cada uma das minhas barras. Como eu faço isso? Eu vou pegar a base da minha viga, BW, e subtrair tudo que eu tenho de aço e de cobrimento. Então, eu vou descontar 2 vezes o meu cobrimento. Afinal de contas, eu quero encontrar só esse espaçamento aqui, ok? Vou descontar também, subtrair aqui 2 vezes o meu estribo. Eu tenho um estribo de 0,63 centímetros, né? 6,3 milímetros. E eu vou descontar a área de aço, número de barras, vezes o diâmetro da minha armadura longitudinal. Então, eu vou descontar também o diâmetro da minha armadura longitudinal vezes o número de barras. Divido tudo isso pelo número de barras menos 1, que aí eu vou obter exatamente essa armadura AH. Quando eu substituo isso, o que eu tenho? AH é igual a 20, que é o meu BW, vezes 2 vezes 3, que é o meu cobrimento, eu tenho um cobrimento de 3 centímetros, mais 2 vezes 0,63, que é o diâmetro do meu estribo, e mais 3 vezes 1,6, que é o diâmetro da minha armadura longitudinal, vezes o número de barras. Faço esse cálculo, chego que o meu espaçamento horizontal é de 3,97 centímetros. Será que atende a NBR 6118? Sim, afinal de contas, a NBR 6118 exige que esse espaçamento horizontal seja de pelo menos 2 centímetros, pelo menos a bitola da armadura principal, que é de 1,6 centímetros ou 16 milímetros, e ela também deve ser 1,2 vezes o diâmetro do agregado, da brita, que no caso é 1,9 milímetros para essa viga. Eu sei que 1,2 vezes 1,9 é 2,28 centímetros. Então, meu espaçamento horizontal, de fato, atende todos os requisitos da norma. Eu tenho uma viga, então, bem detalhada, a sua armadura está ok, é maior que a armadura mínima, e o seu
espaçamento horizontal também atende às especificações da norma. Finalizamos aqui a nossa situação problema. Agora a gente vai aprender sobre dimensionamento em armadura simples. Eu peço bastante atenção, porque é um conteúdo complexo, nós temos uma série de equacionamentos. Vamos ao quadro para conhecer como é que a gente vai fazer o dimensionamento e chegar nas equações de dimensionamento de vigas em armadura simples. Então, a armadura simples, quando a gente diz que uma viga ela apresenta armadura simples, a gente quer dizer que ela vai apresentar armadura apenas na região comprimida. Então, a gente aqui usualmente, a gente tem a região inferior como a região tracionada e a região superior como região comprimida. Então, a gente vai ter aço apenas aqui nessa região, tracionada, ok? Não se esqueça disso. Quando a gente estiver falando em armadura simples, a gente vai ter aço apenas na região tracionada. Eu tenho a minha linha neutra passando aqui por alguma altura aqui da minha seção. Acima da minha linha neutra eu tenho a minha região comprimida AC e abaixo eu vou ter aqui uma região tracionada. E, professor, a gente está aplicando um momento fletor na minha viga, certo? Eu tenho um momento fletor e é justamente esse momento fletor que causa a compressão na região superior do concreto e a tração na região inferior. Eu vou precisar fazer o equilíbrio dessas forças. Por quê? O momento fletor aplicado na minha viga, ele é equilibrado através de um binário de forças proveniente do aço e do concreto. Então, eu vou ter duas forças, uma força chamada RSD, que é a resultante de cálculo do aço, e uma força chamada RCD, que é a resultante de cálculo do concreto. Esse binário de forças vão equilibrar o meu momento que eu estou aplicando na minha viga. Então, eu vou equilibrar, vou fazer o equilíbrio das forças no sentido horizontal, equilíbrio somatório de forças normais igual a zero, e depois eu vou fazer o somatório de momentos fletores igual a zero. Essas são as duas equações que eu aplico no dimensionamento. Inicialmente, então, eu sei que o meu somatório de esforços normais é igual a zero. Quais são as forças horizontais que eu estou aplicando aqui na minha seção típica, aqui no meu diagrama de tensões e forças resultantes? Eu tenho a minha resultante no aço e mais uma força normal aqui, que é a minha resultante no concreto. Logo, RSD menos RCD é igual a zero. Eu descubro, então, que essas forças são equivalentes. A resultante no concreto é igual à resultante no aço. Agora, vamos falar apenas do concreto. O que eu tenho aqui como tensão máxima no concreto? O meu sigma CD, ele é igual à resultante de cálculo do concreto dividido pela área de concreto. Então, eu consigo determinar essa resultante, esse valor de RCD, que é igual a tensão sigma CD vezes a área de concreto. Eu posso substituir a tensão sigma CD por 0,85 vezes FCD, e a gente já viu em outros conceitos que a gente pode, como a gente chega a esse valor 0,85 FCD, e a área de concreto pode ser substituída pela expressão 0,8x vezes BW. Por quê? Essa área de concreto a gente vai estipular a partir desse bloco aqui resultante de compressão no meu concreto que possui altura 0,8x. Por isso que a gente multiplica 0,8x pela base, ok? Essa é a altura do nosso bloco de compressão no concreto. Faço essas substituições, eu chego na equação RCD igual a, multiplico, né? Eu vou distribuindo aqui essa equação, chego no final que RCD é igual a 0,68 vezes BW vezes X vezes FCD. Dando continuidade, agora a gente vai para o aço.
No aço, a gente tem a resultante no aço RSD igual a tensão no aço, sigma SD, tensão de cálculo, vezes a área do aço AS. E a gente sabe que essa tensão sigma SD é igual ao FYD, que por sua vez é igual a FYK dividido por 1,15. Vamos guardando essas expressões, que agora nós iremos equilibrar os momentos fletores. Como eu faço esse equilíbrio? O somatório de momentos é igual a zero. Se eu fizer o equilíbrio aqui no eixo da minha armadura principal, eu sei que o meu momento MD é igual a RCD vezes Z. Z é esse braço de alavanca aqui, a distância entre a resultante do concreto com a resultante do aço. Se eu faço o equilíbrio aqui no eixo da resultante do concreto, eu sei que o meu MD também é RSD vezes esse braço de alavanca. E eu posso substituir o Z pela expressão D menos 0,4x. Aí eu vou obter essas duas equações principais no meu dimensionamento. A equação 1 é MD igual a 0,68 vezes BW vezes X vezes FCD vezes D menos 0,4x, que é o valor do meu braço de alavanca. E eu também consigo chegar na equação 2, onde MD é igual a sigma SD vezes a área de aço vezes D menos 0,4x, que também é o meu braço de alavanca. Parece complexo, mas eu estou substituindo as expressões de quando a gente equilibrou tanto os esforços normais, as forças normais, quanto os momentos fletores. E aí, qual que é o procedimento, o protocolo para eu calcular a área de armadura simples, então? Primeiro, eu preciso determinar o valor de x, o valor da posição da minha linha neutra, e aí eu vou usar aquela equação dos slides anteriores, calculo MD igual a 0,68 BWX FCD vezes D menos 0,4x. Depois que eu descobri aqui o meu valor de x, que é a minha incógnita, eu preciso verificar em qual domínio que a minha viga está, que a posição da minha linha neutra está. E ela deve estar no domínio 2 ou no domínio 3. Eu tenho expressões respectivas para verificar esse domínio. A gente já fez essa verificação, a obtenção dessas expressões em outros conceitos. Então, o limite do domínio 2 para o 3 é 0,259 vezes a altura útil D, e o limite do domínio 3 para o 4 é 0,628 vezes a altura útil. Verifico em qual domínio está. Na sequência, eu preciso verificar essa relação da posição da linha neutra x sobre a altura útil. E a norma especifica que essa relação x sobre D deve ser menor ou igual a 0,45. O passo seguinte de dimensionamento é, por fim, calcular a minha área, a minha armadura de aço. Então, aquela equação MD em função das características do aço que a gente viu nos slides anterior, a gente vai isolar a minha área de aço e calcular qual que é o valor dela. A área de aço, então, é igual a momento de cálculo MD dividido por sigma SD vezes D menos 0,4x. Essas, então, são as expressões de cálculo da armadura simples. Vamos agora dimensionar uma viga sob flexão. É a nossa situação
Vamos agora dimensionar uma viga sob flexão. É a nossa situação problema e a gente vai aplicar as equações de cálculo de dimensionamento de vigas para uma situação, uma seção conhecida. Vamos ao quadro para conhecer as características da nossa viga e da nossa situação problema. Bom, é pedido então nessa situação problema que você dimensione a seguinte viga. É uma viga de concreto classe C25 e aço CA50. É uma viga com base 20 centímetros e altura 40 centímetros. Ela possui um cobrimento de 3 centímetros e ela também apresenta um momento aplicado MK de 5.200 kN por centímetro. O primeiro passo é determinar o momento de cálculo, porque aqui eu tenho um momento característico MK que vai precisar ser majorado, ok? Então, primeiro eu pego o valor de MK, multiplico pelo coeficiente que eu estou buscando aumentar, majorar o meu momento de cálculo, afinal de contas eu estou a favor da segurança. Então, pego o meu valor de momento MK, multiplico por 1,4, eu chego a 7.280 kN por centímetro, que é o meu valor MD, meu momento de cálculo, que eu vou aplicar no meu equacionamento. Eu calculo também a minha área útil, a minha altura útil, ok? Que é o valor de D, que é um parâmetro muito importante no dimensionamento de armadura simples. Então, a minha altura útil ela é igual a H, altura, menos D'. E o D' equivale a C mais 1, ou seja, o cobrimento mais 1. O cobrimento dessa viga da situação problema é de 3 centímetros, logo, a minha altura útil é igual a 40 menos 3 mais 1, ou seja, 36 centímetros, minha altura útil. Bom, o segundo passo é determinar a posição da linha neutra. E aí eu vou utilizar a expressão já conhecida MD igual a 0,68 BWX FCD vezes D menos 0,4x. Nessa expressão, eu já conheço o meu valor de momento de cálculo, já conheço o meu BW, já conheço o FCD, afinal de contas eu tenho um concreto classe C25, então o meu FCD vai ser igual a 2,5 dividido por 1,4, e aqui é 2,5 porque eu estou convertendo, ok? Essa expressão para trabalhar sempre em quilonewtons e centímetro, por isso que eu uso 2,5 e não 25, é uma conversão de unidades aqui para quilonewton por centímetro quadrado. A altura útil eu conheço é 36 menos 0,4x. Essa expressão eu vou utilizar para calcular a posição da linha neutra, o valor de x, que é justamente a minha incógnita. Quando eu vou distribuindo essa expressão e obtendo aí essa função, a gente chega a uma equação de segundo grau, onde eu vou resolver lá por Bhaskara. Eu vou chegar à equação 9,71x² menos 874,29x mais 7.280. A gente resolve por Bhaskara, calcula o valor de delta e aí calcula as duas raízes. Isso aqui você já sabe fazer, eu tenho certeza. E eu chego a dois valores então de posição da linha neutra. Eu tenho uma primeira raiz que é igual a 9,28, ela é menor que a altura da minha viga de 40 centímetros, então ok, está dentro da seção. É esse aqui que é o valor da minha posição da linha neutra, e eu vou ter também nessa equação, quando eu resolver, uma segunda raiz. Só que essa segunda raiz aí, ela sempre vai estar fora da seção, então eu não vou utilizá-la nos meus cálculos, ok? Eu chego aqui que a posição da minha linha neutra, resolvendo essa equação de segundo grau, é de 9,28 centímetros. Aí eu vou fazer a verificação dos domínios, que é o terceiro passo do dimensionamento das vigas. Então, primeiro eu preciso
verificar se a posição da minha linha neutra é menor ou igual ao limite dos domínios 2 para 3, x 2,3. Esse limite de domínio é dado pela expressão 0,259 vezes a altura útil. Então, eu multiplico 0,259 vezes 36, que é a minha altura útil, e chego ao valor de 9,32. Logo, a posição da linha neutra x, 9,28, que eu calculei, é menor que o limite do domínio 2, 9,32. Então, ok, a minha viga está no domínio 2. Fiz a verificação. O próximo passo é a verificação da norma. E eu preciso sempre verificar a relação x sobre d, ou seja, a posição da linha neutra dividido pela altura útil, e o valor dessa relação precisa ser menor que 0,45, menor ou igual. Então, beta-x é igual a 9,28, que é a altura da minha linha neutra, a posição da minha linha neutra, dividido por 36, que é a altura útil da minha viga. Eu chego a um valor de 0,26, que é menor que 0,45. Ok, verificação da norma realizada. Por fim, mas não menos importante, afinal de contas, esse é o resultado principal do nosso dimensionamento, eu calculo a armadura através da equação AS igual a MD dividido por sigma SD vezes D menos 0,4x. Substituo os valores no meu momento de cálculo 7.280, a minha tensão sigma SD, que é igual a FYD, que equivale a 50, dividido por 1,15, afinal de contas aqui eu tenho um aço CA50, e multiplico por altura útil 36 menos 0,4 vezes x, que é a altura da minha linha neutra, 9,28 centímetros. Faço esse cálculo, chego por fim que a área da minha armadura principal longitudinal é de 5,19 centímetros quadrados. Um baita esforço de cálculo, né? A gente tem uma série de expressões que a gente precisa trabalhar. Mas não se preocupe, eu tenho certeza que se você fizer todos os cálculos com atenção, não vai haver dúvidas nesse dimensionamento. Armadura dupla, equilíbrio de forças, é o nosso conceito. Bom, a gente vai começar a conversar sobre a armadura dupla e a primeira coisa que a gente precisa fazer é o equilíbrio de forças. Da mesma forma como a gente fez em armadura simples, por exemplo. A gente vai precisar pegar, né, a seção transversal típica da minha armadura dupla e equilibrar os esforços normais, as forças normais e também equilibrar o momento. Mas a gente vai chegar a algumas equações diferentes, porque aqui a gente vai ter armadura presente tanto na região tracionada, na região inferior da viga, como na região comprimida, na região superior. Professor, quando a gente vai usar armadura dupla? A gente vai utilizar armadura dupla quando a posição da linha neutra estiver fora dos domínios 2 e 3 ou quando a gente não satisfazer aquela relação da norma x sobre d menor ou igual que 0,45. Nesses casos, a gente vai precisar usar armadura dupla. Se a gente não quiser usar armadura dupla, a gente vai precisar aumentar a seção da nossa viga, aumentar a sua altura, aumentar a sua base, ou a gente vai precisar aumentar
a resistência do nosso concreto, aumentar a sua classe, né? Se a gente usa uma classe C30, a gente vai passar a usar um C40, um C45. Então, de duas uma. Quando a gente não atende à especificação da norma x sobre d menor que 0,45 ou os domínios 2 e 3, a gente vai ou aumentar a resistência do concreto ou aumentar as seções do concreto. E quando isso não for possível, a gente pode adotar a armadura dupla, que é justamente utilizar a armadura longitudinal na região comprimida da minha viga, e essa armadura ela vai ajudar no equilíbrio de esforços, porque ela também vai resistir à compressão. Então ela contribui ajudando a resistir, né, com que minha peça resista aos esforços de compressão juntamente com o concreto. Por isso que a gente está aplicando uma armadura dupla, uma segunda camada de armadura lá na região comprimida da minha viga, ajudando o concreto a resistir aos esforços de compressão. Agora vamos fazer o equilíbrio dessas forças, então vamos ao quadro. Na armadura dupla, então, a gente vai ter uma seção um pouquinho diferente, porque além da área de aço AS da minha seção transversal, eu também vou ter uma área de aço A'S, aqui presente na minha região comprimida. Veja que eu tenho a minha linha neutra, a minha área de aço comprimida e dentro dessa região comprimida eu tenho a presença da minha armadura dupla, da minha armadura A'S. Quais são as equações de equilíbrio? As mesmas para a armadura simples, eu vou somar, vou fazer o somatório de forças normais igual a zero e fazer o somatório de forças, o somatório de momentos, e igualar a zero. Só que aqui eu vou ter algumas resultantes a mais, diferenciadas, porque, por exemplo, o meu momento aplicado, meu momento de cálculo MD, ele vai ser equilibrado pela resultante RSD da minha armadura principal e pela minha resultante R'SD da minha armadura A'S. Então eu tenho duas armaduras de aço que estão contribuindo no meu equilíbrio de momentos. Além das resultantes do aço, eu ainda tenho a resultante do concreto RCD. E veja que essas resultantes, elas apresentam braços de alavanca diferentes aqui, né? Ou é ZC ou é B menos D', então eu preciso verificar essas alturas aí quando eu for fazer o equilíbrio de momentos. Mas a princípio eu vou equilibrar as forças normais. Aqui então eu tenho três forças, né? A resultante do aço RSD, a resultante R'SD e a resultante do concreto RCD. Vou somar essas forças normais igual a zero, eu tenho que RSD menos RCD menos R'SD é igual a zero. Eu descubro que a minha resultante na armadura principal aí comprimida, na minha armadura na região tracionada RSD é igual a minha resultante no concreto mais a minha resultante R'SD da minha armadura dupla lá na região comprimida do aço, do concreto, da minha seção transversal. Então, substituo aqui para o concreto, e aqui essas equações são as mesmas de armadura simples, se você prestar atenção, né? Eu sei que a minha tensão no concreto é igual a resultante no concreto dividido pela área de concreto. Sei, então, que a minha resultante no concreto vai ser igual a σCD vezes a área de concreto. Substituo a minha tensão pelas expressões que a gente já conhece, assim como a minha área de concreto eu também substituo pela expressão 0,8x vezes BW. Eu chego à mesma expressão que eu cheguei para a armadura simples. RCD é igual a 0,68 vezes BW vezes x vezes FCD. E no aço, eu também vou utilizar a mesma expressão. Afinal de contas, eu sei que a minha resultante RSD aqui da minha armadura posicionada na região tracionada é igual a σSD vezes AS e que a minha resultante da minha armadura dupla aqui posicionada na minha região comprimida é igual a σ'SD vezes a linha S. No entanto, se eu estiver utilizando o mesmo tipo de aço, né, o aço CA50, mais tradicionalmente que a gente utiliza, se eu estiver utilizando o mesmo tipo de aço, eu sei que a minha tensão σSD vai ser igual à minha tensão σ'SD,
que por sua vez é igual a FYD, que é igual a FYK dividido por 1,15. Então, eu vou ter tensões iguais nos meus dois tipos de armadura. Agora, quando eu equilibro os momentos fletores, é que eu vou ter uma diferença nessas expressões. Porque, afinal de contas, eu tenho que o meu momento MCD, se eu equilibrar aqui no eixo da minha resultante RSD, eu vou ter a minha resultante no concreto, RCD, vezes o meu braço de alavanca ZC, mais essa outra força aqui, que é a minha resultante no aço da região comprimida, R'SD, vezes o braço de alavanca, que equivale ZS. Eu sei que ZC é igual a B menos 0,4x e que ZS é igual a D menos D'. Eu substituo, então, a partir daquelas equações anteriores, dos slides anteriores, substituo essas expressões. Eu chego, então, em duas parcelas de momento. Eu vou chamar o meu MD igual ao somatório de MD1 mais MD2, onde MD1 é o momento aí que está sendo equilibrado com a compressão na região do concreto, e o meu MD2, que é o momento aí que está sendo equilibrado na região comprimida do meu aço. Da mesma forma, eu vou ter como área de aço a área S1 e a área AS2, que equivale a esses momentos MD1 e MD2. Esse é o equilíbrio de forças quando a gente está trabalhando com uma seção de armadura dupla. Vamos falar de armadura dupla, só que agora de obtenção das armaduras AS1 e AS2. Bom, a gente sabe que em alguns casos, a gente vai precisar utilizar a armadura dupla, que é aquela armadura longitudinal presente na região comprimida da minha seção de concreto armado. A gente equilibrou as forças e os momentos e agora a gente precisa encontrar expressões para o cálculo das áreas de aço. Vamos ao quadro para conhecer esse equacionamento? Então, a gente obteve momentos de cálculo MD1 e MD2. O MD1 está equivalendo, está referente à parcela de equilíbrio do concreto comprimido, e o MD2 ele é referente à parcela do aço na região comprimida. Então, para calcular a área de armadura referente ao momento MD1, eu vou equilibrar a parcela comprimida do concreto e a parcela tracionada do aço. Ou seja, eu vou fazer o mesmo procedimento de cálculo para a armadura simples. Afinal de contas, aqui eu estou considerando apenas a região comprimida do concreto. Então, o meu valor AS1, ele é calculado da mesma maneira que uma armadura simples, utilizando aquela expressão já conhecida, MD1 e AS1 igual a MD1, que é o meu momento de cálculo MD1, dividido por sigma SD1 vezes D menos 0,4x. Agora, quando eu tiver que calcular a área de armadura referente a MD2, eu vou proceder de uma maneira um pouco diferente, porque inicialmente você vai equilibrar a parcela da armadura comprimida R'SD, que é a parcela lá da armadura longitudinal de aço que está aplicada na região comprimida do meu concreto armado. Vou equilibrar essa parcela com a parcela da armadura tracionada RSD2. Bom, eu sei que o meu momento de cálculo é igual a MD1 mais MD2, logo eu consigo aqui isolar o MD2 e descubro que MD2 é igual a MD menos MD1. Então, inicialmente você calcula o MD1 e depois consegue, por subtração, obter o valor de MD2. Esse MD2 vai ser aplicado no equacionamento desse equilíbrio de armadura referente a esse momento de cálculo 2.
A gente sabe que esse momento MD2 é igual a R'SD, a resultante de força da armadura aplicada na região comprimida, vezes o braço de alavanca ZS. Eu substituo, então, esse valor de ZS por D menos D' e também posso substituir o valor dessa resultante R'SD por área de aço A'S vezes tensão σ'Sd. Estou apenas substituindo as expressões aqui, ok? Eu encontro, então, que o meu momento MD2 é igual a A'S vezes σ'Sd vezes D menos D'. E aí, pegando essa expressão e isolando o valor da minha área de aço A'S, eu chego que A'S é igual a MD2 dividido por σ'Sd vezes D menos DW. Veja que essa expressão final, ela é parecida com essa expressão, né? Nós temos um momento dividido pela tensão. No entanto, aqui eu estou dividindo também por D menos 0,4x. Enquanto para a linha S eu estou dividindo também aqui por D menos D'. Então, são expressões diferentes para cada uma das armaduras. Bom, aí, além da minha armadura A'S, que seria a minha armadura na região comprimida, eu preciso encontrar a minha armadura AS2, que é igual à minha armadura A'S. Eu vou mostrar aqui para você nesse equacionamento, mas veja que a gente vai chegar na mesma expressão. A gente sabe que MD2 também é igual a RSD2 vezes o braço de alavanca ZS. RSD2, então, é igual a área ASD2 vezes a tensão σSD2. O meu braço de alavanca é D menos D', substituo esses valores na minha expressão. MD2 é igual a AS2 vezes σSD2 vezes D menos D'. Eu vou isolar essa área de aço AS2, eu chego exatamente à mesma expressão. MD2 dividido por σSD2 vezes D menos D'. Então, veja qual é a conclusão que eu consigo olhar quando eu equilibro essas forças e esses momentos na minha seção de concreto. Eu sei que a minha área AS2 é igual à minha área A'S, ok? Uma vez, claro, se você estiver usando o mesmo tipo de aço, né? Uma vez que essas resultantes, elas são equivalentes, né? Um binário de forças aí que está equilibrando parcela do meu momento aplicado. Qual seria, então, a minha armadura dupla final? Eu vou ter, então, uma armadura na região tracionada, que é igual a AS igual a AS1 mais AS2. Então, eu estou somando duas armaduras de aço que eu calculei, AS1 e AS2. Lembrando que cada uma dessas armaduras, elas foram equilibradas com a região do concreto comprimido, né? Elas são equivalentes aqui à área de concreto comprimido e aqui a área de aço na seção comprimida. Elas foram equilibradas e eu consigo obter, então, a minha área na região tracionada. Já na região comprimida, eu vou ter uma área de aço, A'S, que é igual à minha área AS2. Essa, então, fica, né? Essas incógnitas aí, esses valores de armadura, são os valores de armadura final da minha armadura dupla. Ficou com alguma dúvida? Vai enviando suas dúvidas, suas contribuições, que a gente vai esclarecendo aí no decorrer dos nossos conceitos. Finalizei o conceito de armadura dupla.
vamos conversar sobre a necessidade de armadura dupla. Eu comentei que em alguns casos, a gente vai precisar aplicar armadura dupla, no entanto, a gente precisa verificar se de fato a armadura dupla é necessária ou não. A gente vai agora resolver uma problema especificamente sobre isso, sobre a armadura dupla, se a gente vai precisar aplicá-la ou não. Vamos conhecer a nossa problema no quadro? Então eu peço para você dimensionar a seguinte viga. É uma viga concreto classe C30 e aço CA50, esses são os dois materiais que a gente está utilizando na nossa problema. A base e a altura da minha viga é 20 por 40, então eu tenho uma viga BW vezes H 20 por 40. O cobrimento da minha viga é de 4 centímetros e o meu momento de cálculo é 14.500 kN por centímetro. E veja que aqui eu já dei o momento de cálculo MD, ok? Então a gente não vai precisar multiplicar pelo coeficiente de majoração lá, 1,4, porque esse momento ele já está majorado. Ele já é o momento de cálculo, por isso que eu indico aqui que ele é MD, ok? Bom, aí a gente precisa calcular a altura útil da minha viga. E lembre-se que a altura útil é igual a DH menos D', que é a altura da minha viga, menos o valor D', que é a distância entre a face inferior da minha viga até o eixo da minha armadura longitudinal principal. Tudo isso é igual a H menos cobrimento mais 1, afinal de contas o meu D' é a espessura, né? A espessura de cobrimento mais 1. Substituo os valores, chego que D é igual a 40 menos 4 mais 1. A altura útil da minha viga é de 35 centímetros. Então, o primeiro passo, assim como a gente fez para a armadura simples, o primeiro passo para a armadura dupla é determinar a posição da linha neutra. E para isso eu vou usar aquela expressão MD igual a 0,68 vezes BW vezes X vezes FCD vezes D menos 0,4X. E aqui eu conheço o valor do momento, conheço o valor do meu BW, que é 20, conheço o meu valor de FCD, como eu tenho um concreto classe C30, o meu valor FCD vai ser 3 dividido por 1,4, reforçando esse valor 3 aqui, é porque eu estou convertendo a minha unidade de 30 megapascal para 3,0 kN por centímetro quadrado, ok? Vezes a minha altura útil, que é 35, vezes 0,4x. Eu estou interessado nessa expressão aqui, eu quero calcular a posição da minha linha neutra. Então, o meu interesse é em calcular o valor de x. Então, eu vou distribuir aqui essa expressão, fazer as multiplicações e vou chegar a uma equação de segundo grau, que a gente vai ter que resolver por Bhaskara. Então, 14.500 é igual a 1.020 vezes x, menos 11,66x quadrado. Chego a uma função, a uma expressão aqui de segundo grau. Você vai resolver por Bhaskara, já que você sabe. E aí a gente vai chegar em duas raízes diferentes. Uma das raízes é igual a 69,62. E veja que essa altura, esse valor, ele é superior aos 40 centímetros, que é a altura da minha viga. Então, essa linha neutra, essa posição aqui, está fora da minha seção. Então, eu não utilizo essa raiz obtida para nada, ok? Eu vou para a minha segunda raiz, que é igual a 17,86 centímetros. Esse valor é menor que a altura da minha viga, então, ok, está dentro da minha seção. Então, de fato, esse valor de x igual a 17,86 é o valor que eu vou usar como posição da minha linha neutra. Agora, então, eu faço a verificação do domínio. E aqui que está o x da questão. Será que está dentro dos domínios que eu quero, domínio 2 e 3, ou não? Vamos verificar, então. Primeiro, eu vou verificar se a posição da minha linha neutra x é menor que o limite do domínio 2 para o domínio 3, né? Para saber se ela está no domínio 2 ou não. Bom, x2,3 é igual a 0,259 vezes d, que é a minha altura útil. Multiplico, então, 0,259 por 35, chego a um valor de 9,7. A minha linha neutra, ela possui altura de 17,83. Isso é maior
que o meu limite de 9,02. Logo, eu já sei que a minha linha neutra não está no domínio 2. Vamos verificar em relação ao domínio 3, então. Para o domínio 3, o limite do domínio 3 para o 4, que é x 3,4, é igual a 0,628 vezes d, vezes a minha altura útil. Então, 0,628 vezes 35, eu chego ao valor de 21,98. Então, encontrei, né? A minha linha neutra está em 17,86, que é menor que 21,98, que é o limite do domínio 3. Então, ok, a minha linha neutra está no domínio 3. Bom, aparentemente ela está no domínio 3, pode ser uma armadura simples. Espera aí, vamos fazer a verificação da norma. Que essa verificação da norma, essa razão x sobre d, ela deve ser menor ou igual a 0,45. Se ela não for, eu vou precisar aumentar a minha seção, ou aumentar a resistência do meu concreto, ou então utilizar a armadura dupla. Vamos fazer a verificação, então. Relação beta-x igual a x sobre d, tem que ser menor que 0,45. O meu valor de x é 17,86, a minha altura útil é 35. Eu chego a um valor de razão, x sobre d, igual a 0,51. Isso é maior que o 0,45 que a norma NBR 6118 especifica para vigas. Então, não atende a especificação da norma. Então, embora ela esteja no domínio 3, ok? Ela não vai atender essa especificação, relação x sobre d, então eu vou precisar utilizar a armadura dupla para resolver esse problema. Então, veja que ela não atende essa relação, mesmo estando dentro do domínio 3, eu vou precisar utilizar a armadura dupla para resolver esse problema, né? Essa inadequação da minha viga em relação ao limite da relação x sobre d especificado pela norma. Então, sim, a minha viga precisa de armadura dupla.
Vamos agora calcular a armadura dupla. E a gente vai partir de uma seção de uma viga já conhecida, de uma posição da linha neutra também já conhecida, para que a gente então faça os cálculos de cada uma das armaduras. Vamos ao quadro para conhecer a nossa situação problema. Então, a gente vai dimensionar a seguinte viga, é uma viga de concreto classe C30 e aço CA50, BW vezes H, que é uma viga de 20 centímetros de base por 40 centímetros de altura. O cobrimento da minha viga é 4 centímetros. A altura útil dela é 35 centímetros. Eu tenho um momento de cálculo aplicado MD igual a 14.500 quilonewtons por centímetro. E a minha relação x sobre d é que não atendeu à relação ao valor mínimo especificado por norma. A relação x sobre d dessa minha viga deu 0,51, valor que é superior ao valor mínimo estabelecido pela norma. Então, essa viga não atende à norma, eu vou precisar utilizar uma armadura dupla. Vamos então utilizar aquelas equações que a gente conhece e aplicar aqui na nossa situação problema para o dimensionamento dessa armadura dupla. Bom, o primeiro passo aqui, uma vez que a gente descobriu que será necessário utilizar uma armadura dupla, é calcular a nova posição da linha neutra. Aqui a gente vai ter que forçar com que a nossa linha neutra passe dentro dos domínios 2 ou 3, mas principalmente aqui a gente vai precisar fazer com que a nossa linha neutra atenda à especificação da norma x sobre d igual a 0,45. Afinal de contas, eu preciso que a minha viga, que a minha linha neutra atenda essa especificação. X sobre d é igual a 0,45, eu vou aqui limitar, então, aplicar essa relação para a minha viga. Eu sei que x é igual a 0,45 vezes d, ok? Então, eu vou calcular a nova linha neutra, a nova posição da minha linha neutra. X é igual a 0,45 vezes 35, que é a minha altura útil. Eu reposiciono a minha linha neutra, então, em 15,75 centímetros, de forma que a relação x sobre d da norma seja atendida. Calculei a nova posição da minha linha neutra, agora eu vou calcular aqueles momentos de cálculo MD1 e MD2. Eu começo calculando o valor de MD1, que é dado por aquela velha expressão já conhecida, 0,68 BW vezes x vezes FCD vezes D menos 0,4x. Só que aqui a gente já conhece o valor de x, que é justamente o valor da nova posição da linha neutra que a gente encontrou logo ali em cima. Então, eu apenas substituo os valores, BW é igual a 20, x é igual a 15,75, meu FCD é 3 dividido por 1,4, meu D é 35 vezes 0,4x, que é também 15,75, a minha nova posição da linha neutra. Resolvo essa equação, eu encontro o meu valor MD1 igual a 13.173,3 quilonewtons por centímetro. A partir do meu valor MD1, eu consigo calcular o meu valor MD2, porque eu sei que MD2 é igual ao meu momento de cálculo total menos o meu momento de cálculo 1, MD1. Eu sei que o meu valor de momento de cálculo é 14.500, a gente viu no enunciado da situação problema, subtraio ele, o meu MD1, 13.173,3, encontro que o meu valor de momento MD2 é igual a 1.326,7. Então, aqui eu já tenho os dois momentos que eu preciso para calcular as minhas armaduras, os meus dois tipos de armadura. Bom, então, só aplicar as equações de armadura dupla. Parece complexo, mas na verdade é simples. Uma vez que você entende o conceito por trás do equilíbrio das forças, a gente vai começar a aplicar as equações já conhecidas, já estabelecidas. Então, como que se dá o cálculo das armaduras aqui? Eu tenho a expressão AS1, que é igual a MD1 dividido por sigma SD1 vezes D menos 0,4x.
Vou substituir os valores, o meu MD1 é 13.173,3, o meu sigma SD1 é 50 dividido por 1,15, porque eu estou utilizando o concreto o aço CA50, multiplico por 35, que é a minha altura útil, menos 0,4 vezes 15,75, que é a minha linha neutra, que eu calculei a nova posição da linha neutra. A minha área de aço AS1 é igual a 10,56 centímetros quadrados. Agora eu calculo a minha AS2, que é igual a minha A' S. MD2 dividido por sigma' SD vezes D menos D', eu tenho o meu momento MD2, que é 1.326,7, dividido por 50 dividido por 1,15, que é a minha sigma' SD, minha tensão no concreto, vezes a altura útil menos D', 35 menos 5. Chego ao valor da minha armadura AS2, 1,02 centímetros quadrados. Como vai ficar, então, o cálculo final da minha armadura dupla? Então, eu vou ter na minha região tracionada a seguinte armadura de aço. AS é igual a AS1 mais AS2, que é igual a 10,56 mais 1,2. Eu vou ter, então, na região tracionada, uma armadura de 11,58 centímetros quadrados. Na região comprimida, eu vou ter a armadura A'S, que é igual a 1,02 centímetros, que, ó, veja bem que é igual à minha armadura AS2. Eu posso, então, utilizar para a minha armadura AS 11,58 centímetros, eu posso utilizar 4 barras de bitola 20 milímetros e para a minha armadura da região comprimida, a linha S, 1,02 centímetros, eu posso utilizar 2 barras de bitola 10 milímetros e aí eu vou ter essa seção transversal típica. 4 barras de 20 milímetros na minha região tracionada e 2 barras de 10 milímetros na minha região comprimida. Essa é a cara, então, da minha viga em concreto armado com armadura dupla.